vereadores, colegas vereadoras, comunidade, faço uso do espaço do meu partido no grande expediente e tentarei ser o mais lúcido possível, como sempre, e o mais coerente. A gente tem escutado, lido, tantas coisas, tanto na mídia quanto em manifestações particulares, de órgãos de imprensa, seja qual for, a gente tem visto que um grande problema que eu enxergo, talvez algumas pessoas enxerguem como qualidade, eu enxergo como defeito. E é o problema. Nós estamos vivendo uma onda de extremismo no nosso país, talvez no mundo, mas a gente acaba prestando atenção mais no nosso país. E o que eu digo quando eu falo que o problema é o extremismo? No extremismo, tu vê aquela pessoa que adota uma opinião e acha que a opinião das outras pessoas ou de outros órgãos não deve nem ser escutada, que não tem validade. E até que prove o contrário, eu creio que quase nada é 100% nesse mundo. Nós hoje vivemos e até tivemos uma nota oficial da Prefeitura Municipal de São Gabriel, e aí eu vou falar vários assuntos, mas vou ir falando um por um aqui, e nós vamos ver que no final o extremismo ele está inserido em quase todos, e aí parte a discussão de que as pessoas não se preocupam mais com a vida. Elas colocam antes a sua opinião política, partidária, seja qual for o tema, antes até mesmo da vida. Né? Esses dias, antes de ontem, e até conversávamos, o vereador Rodrigo e eu, a questão do tratamento precoce. E eu ainda mencionei ao vereador Rodrigo, e tenho conversado com as pessoas com quem eu tenho mantido diálogo, de que é algo que hoje não é 100% cientificamente comprovado, no meu entendimento. Existem profissionais que fazem a indicação do tratamento e existem profissionais que não fazem. E nesse momento, como digo, é uma discussão científica e não vai um vereador sem formação, né, sem formação médica, sem conhecimento científico, dizer o que é certo ou não. Mas a gente vê manifestações assim, né? Não vai o vereador querer bater na tecla que tem que ser e não ser. Então, achei certa a posição do executivo no momento em que diz que cabe ao profissional e que se o profissional indicar, estará lá o medicamento para as pessoas, né? Tenta fugir um pouco desse extremo de tem que fazer ou não, né? Então, mais uma coisa que as pessoas têm que entender, que ser a favor ou contra o tratamento precoce não quer dizer que a pessoa que externou uma opinião, ela é bolsonarista ou lulista, ela é de direita ou de esquerda. Existem coisas que não podem ser misturadas, né? Assim como, por exemplo, as posturas do nosso STF. Eu discordo da grande maioria das posturas do STF. É um direito meu como cidadão, e aqui faço uma opinião como cidadão e como vereador. Acho que o STF é tendencioso, acho que o STF tem o eterno problema de serem pessoas extremamente identificadas com uma classe e que são indicadas ao STF. Porém, o que acontece? A gente vai vendo coisas assim, ó. Se eu sou contra, não quer dizer que eu sou porque eu sou de esquerda ou de direita, porque eu sou Bolsonaro, ou sou Lula, ou sou quem seja, até porque a gente não deve endeusar líderes, né? Acho que a gente tem que respeitá-los, e assim a gente tem que fazer com todos, a nível nacional, estadual, municipal. Pode ser feito contrapontos, podem ser feitas a oposição, que é algo muito... Apesar do nome ser oposição, é uma das coisas mais positivas da política, uma oposição bem feita, que é aquela coisa que não vai deixar tornar único um pensamento, né? A oposição,
Ela faz um contraponto às ideias de quem está num comando. E isso é positivo, porque nem todas as pessoas estão representadas pelaquela ideia. Mas a gente entra numa série de discussões e a gente vê que o extremismo está fugindo do controle. Quando a gente acompanha, e aqui conversávamos na minha sala e fomos anotando, quando a gente entra, por exemplo, hoje as mídias digitais estão a caminho de ser altamente controladas. E aí nós temos os exemplos, que são as Big Techs, as empresas controladoras de conteúdos de mídias digitais, que hoje, por exemplo, se ela quiser, ela tira do ar tudo que for a favor de determinado assunto. Tivemos um projeto protocolado na Câmara dos Deputados contra essas empresas. Inclusive, o deputado que protocolou, 1 ou 2 dias depois, foi preso pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o que eu quero dizer com isso? Isso é o extremismo louco que está levando o nosso país ao caos. Daqui uns dias, nós, vereadores, aqui de São Gabriel, que talvez a nossa opinião nem chegue ao Supremo, seja favorável ou contrária, nós não poderemos usar mais as nossas mídias digitais em determinados assuntos. Porque em algum momento, pelo interesse de alguém, e já concluindo, presidente, alguém acha que aquele assunto não deve estar nas redes sociais. Então, que nós tenhamos, país afora, mais discursos políticos e menos discursos de politicagem. Que a gente se preocupe com o que é certo e não apenas com o que é do nosso pensamento e com as coisas que nós somos favoráveis. Porque a vida e o desenvolvimento de um país, ele vai muito além de ser a favor do Bolsonaro ou do Lula. Muito obrigado, senhor presidente.